dia de novamente, mais um domingo aqui com vocês. Vamos aqui louvar a Deus, canção de número 111. Um bom domingo a todos, vamos louvar a Deus, tá bom? Eu invoco meu Senhor, digno é de ser louvado, serei salvo dos inimigos. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão Senhor? Quem é Deus senão Senhor? Quem é rocha senão ó Deus? Quem é rocha senão ó Deus? Reveste-me de força. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Eu invoco meu Senhor, digno é de ser louvado, serei salvo dos inimigos. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Quem é Deus senão Senhor? Quem é Deus senão Senhor? Quem é rocha senão ó Deus? Quem é rocha senão ó Deus? Reveste-me de força. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. Senhor, vive, bendito seja a rocha e exaltado seja o nome do meu Salvador. O Senhor é a força do seu povo. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo desta canção para o seu louvor. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo desta canção para o seu louvor. É a força do seu povo, em refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo, em refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo dessa canção para o seu louvor. O Senhor é a minha força, meu escudo e salvação. Nele o meu coração confia e expressa minha alegria. O motivo desta canção para o seu louvor. É a força do seu povo, em refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor. É a força do seu povo, em refúgio dos escolhidos. Abençoa-nos para sempre, ó Senhor.
Amém? Olá, bom dia. Esse é o momento da Santa Ceia. Eu gostaria de ir com vocês lá em Romanos, no capítulo 8. Vamos começar pelo versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Eu fiquei pensando, e tenho pensado nesses dias, que independente da questão do vírus e de tudo que a gente vive, cada um de nós anseia por justiça. E essa justiça, ela tem vários aspectos. A gente tem demandas de justiça econômica, a gente gostaria de receber melhor, a gente gostaria de ter ausência de problemas de saúde, a gente gostaria de ver as pessoas que amamos bem. Muitas vezes a doença, a carência, o desequilíbrio de orçamento, as questões que afligem a alma, a depressão, a ansiedade e mesmo o pecado nos afligem, nos abatem profundamente quando acontece conosco e também com as pessoas à volta de nós. A nossa família,
no nosso bairro, na igreja, na cidade. Tudo isso causa muita dor. A dor é um estado presente por toda a humanidade e durante todo o tempo. E uma coisa que sempre me ajuda é pensar que nenhuma dor foi superior à dor de Cristo na cruz. Nenhuma dor humana registrada chegou perto disso. Mas melhor que tudo isso é pensar que essas demandas que você tem por justiça, por paz, por cura, por encorajamento e por amor, são todas satisfeitas em Cristo. No único ato, Jesus fez por nós. E por isso, sempre que nós estivermos carentes de alguma dessas coisas, ou de outras mais, aquilo que te aflige, a justiça já foi feita na cruz por você. E a justiça será feita no dia de Cristo, quando você for recebido por Ele nos céus. Nesse local não haverá nenhuma dessas coisas que te tiram a paz hoje. É um engano a gente pensar que as coisas melhorando, tudo vai se encaixando e a gente vai ficando cada vez melhor nessa terra. Nosso lugar não é aqui. Cristo não fez o esforço que fez para nos dar uma vida melhor aqui. Eu peço a Deus que nos faça a vida mais fácil para cada um de nós. Mas para mim é claro que a verdadeira vida que nós devemos olhar, a gente pode olhar na direção de Cristo e ver o céu. A cruz é a solução para a nossa dor e para a nossa esperança. Então, nesses momentos, eu coloco a minha esperança em Cristo. E vem daí o perdão, vem a paz, vem o conforto e tudo que eu preciso e muito mais. E eu sei que você também age assim. Nesse momento, nós vamos celebrar o motivo pelo qual nós temos agora esse acesso, que é a morte e a ressurreição de Cristo. Vamos orar. Santo Senhor e Pai, muito obrigado porque o Teu amor fez por nós aquilo, Pai, que nós tanto queríamos. A libertação das doenças, a libertação das opressões, a liberdade da angústia e mesmo, Pai, o medo do inferno e da separação eterna do Senhor. Em Cristo, o próprio Jesus fez tudo isso, Pai, a nosso favor. Deus Santo, te agradeço pelo pão, pelo suco de uva, pelo vinho, representantes do teu corpo, do teu sangue, derramado em favor de cada um de nós. Te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Bom dia, meus irmãos, bom dia, meus amigos. Como é especial estarmos juntos novamente nessa manhã de domingo. Somos a Igreja de Cristo de Salvador. Queria dar um bem-vindo a todos, todos se sintam bem abraçados, ainda que cada um na sua casa, né? Eu sou João Batista e hoje é um dia especial para mim. Estou completando anos hoje. Não vou falar a quantidade de anos, mas eu vou falar 53. Novinho velho. Mas é isso, né? Há um sábio que diz que envelhecer é um privilégio para poucos. E eu estou entrando dentro desses privilegiados. Eu queria chamar a todos para fazermos uma oração juntos. Vamos orar. Nosso bom Deus, querido Pai, muito obrigado, meu Senhor,
por esse dia, por estarmos juntos, aprender a Tua palavra e poder servir a Ti é um privilégio, é uma honra. Obrigado pela Tua igreja que o Senhor tem protegido. Obrigado, Pai, por os irmãos. Obrigado por nossas famílias. Protege os idosos, Pai, da coronavírus. Protege nosso país. Protege os nossos amigos, Pai, os profissionais liberais, Pai, que estão na linha de frente. Cada um, Pai, os entregadores, os coveiros, Pai, cada um, Deus, Senhor, com a sua mão poderosa tem o poder de proteger. Agradeço, Senhor, pela minha família, obrigado pela família de cada um, na igreja, os parentes, protege a todos nós, Pai. Agradecemos ao Senhor imensamente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje, nessa manhã, irmãos, nós vamos falar sobre a rocha eterna. Rocha eterna. E eu queria chamar vocês para a gente ler juntos, abrir as nossas Bíblias em 2 Samuel 22. Por favor, abra sua Bíblia, ligue o seu celular, o seu tablet. Vamos juntos ler a palavra de Deus. 2 Samuel 22, vamos ler os versículos de 1 a 3. Por favor, vamos juntos. 2 Samuel 22, versículo 1. Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul, dizendo: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, é o meu libertador. O meu Deus é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Palavras de Davi são impactantes, né? Davi era muito convicto quem era Deus na sua vida. Que Deus era a sua rocha, que Deus era a sua fortaleza. Deus era o seu libertador, o seu refúgio, o escudo, o seu poderoso Salvador. Que coração, que convicção Davi tinha de quem era Deus na sua vida. Grandes homens na Bíblia tinham essa convicção e falava de Deus como sendo a sua rocha. Se você acompanhar para ler depois, em Deuteronômio 32, versículo 4, você vê também outros homens como Moisés falando que Deus é a sua rocha, né? Que Deus é fiel, o caminho de Deus é perfeito, Deus não comete erros. É uma escritura que anima a gente, vê grandes homens, vê também Isaías falando isso, né? De que Deus é a sua rocha, Davi falando, Moisés falando, e a gente nem está falando ainda do Novo Testamento, né? Sobre a questão de ser a rocha. Davi falou isso em Salmos 62, para você fazer seu tempo depois, né? Quando ele fala, somente Deus é a minha rocha. Então Davi não buscava em nenhum outro lugar essa segurança, esse porto seguro, a não ser Deus, a não ser o poderoso Deus que dá toda a proteção. E a gente vê aqui, eu quero ler com vocês ainda em 2 Samuel, só que agora no versículo 31, 2 Samuel 22, no versículo 31, continua dizendo o seguinte, ele diz assim: Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Então você vê aqui a convicção desse homem falando sobre Deus, né? Esse Deus inabalável, esse Deus que ninguém consegue superar, porque Deus é o nosso Deus, Ele é a rocha, Ele é o nosso consolador, Ele consola a nossa alma. Ninguém tem esse poder de consolar a nossa alma. E você pode anotar também outras escrituras que vai ajudar. A gente vai ler hoje bastante escrituras.
para que você possa acompanhar depois, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 ao 4. É uma escritura que ajuda a gente quando fala que Deus é o Pai das misericórdias e de toda a consolação. Deus nos consola em todas as nossas tribulações. Então temos um Deus consolador, um Deus que está presente em nossas vidas. Se Deus vai ser a nossa, né, a sua, a minha rocha, Ele tem que ser o meu e o seu porto seguro. A gente tem que ter essa convicção que esses homens tiveram, né? E deixaram para nós escrito na Bíblia. Eu e você precisamos confiar que Deus é poderoso, que nada vai te fazer cair, nada vai te abalar. Se você tem Deus como rocha, você está num porto seguro. Não será esse momento de crise, não será a pandemia que vai nos tirar, que vai tirar você e eu da confiança que nós temos em Deus, que vai tirar a gente da rocha que nós estamos sobre ela. Mesmo que a pandemia seja algo global, né? que tem atingido o mundo inteiro, mas não tem mais poder do que Deus. Não tem poder de destruir os planos de Deus se a gente está nessa rocha, né? E esse é o objetivo da gente ter essa proteção. Deus é a nossa rocha, Deus não é a nossa miragem, né? Que a miragem se apresenta como algo bom, mas na verdade não é verdadeiro. Deus é a rocha, essa deve ser a nossa convicção o tempo todo. E eu quero ler com vocês mais uma escritura em Atos 17. Vamos abrir a Bíblia junto e acompanhar juntos. Atos, capítulo 17, é uma escritura que ajuda bastante a gente a ter convicção também. Vamos ler os versículos 24 a 28 de Atos 17. Diz assim: O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só fez ele todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Ora, irmãos, Deus fez o mundo e tudo que nele há. Isso a gente não tem dúvida. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. E ele fala que Deus nos deu o fôlego, nos deu a vida. Ele determinou aonde a gente deveria morar. Em geração a geração, Deus determinou. Então, exatamente nesse momento que nós estamos vivendo, no país que a gente está vivendo, no bairro que a gente está vivendo, é esse lugar que Deus determinou, mesmo em tempos de coronavírus. Então Deus está com a gente, Deus está nos protegendo. E em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Para Deus a gente existe, Deus está com a gente. O fato de estarmos passando por um momento de coronavírus não quer dizer que Deus não está agindo. Nunca deixe isso pegar seu coração, sua mente, seus pensamentos, de jeito nenhum. Deus é justo, Ele continua sendo Deus, mesmo nesse momento de coronavírus, mesmo no momento que a gente está sofrendo ou passando alguma dificuldade. Deus é fiel, Deus é justo. Em Isaías 46, versículo 10, para você anotar, Isaías 46, versículo 10, fala que Deus faz conhecido todas as coisas do início ao fim. E o propósito de Deus permanece em pé. Isso é fantástico. Deus tem um propósito que ele nunca cai. Permanece em pé. Deus sabe do começo, meio e fim de tudo. Deus está no controle de todas as coisas. Uma escritura que me anima também é Salmo 147, no versículo 5, quando fala: é impossível medir o entendimento de Deus. Uma escritura pequena, um versículo pequeno,
mas que traz muita convicção para a gente entender quem é Deus. Deus é o Deus onisciente, onipotente, ele tem toda a sabedoria, ele tem todo o entendimento e o poder para que a gente possa confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. Outra escritura para você anotar, Salmos 33, versículo 11. Vai anotando aí, por favor, para você fazer seus tempos com Deus depois. E o plano de Deus permanece para sempre, de geração a geração. Então Deus tem um plano, que ele não é por uma temporada. O plano de Deus não é por um mês, um ano, 10 anos, é para sempre. Deus tem um plano e ele tem uma meta, um trabalho a fazer, porque ele é a rocha, que ele pega todos para si. Todos vão para essa rocha, vão estar bem seguros. Olha outra escritura, Salmo 19, versículo 7. Vamos ler juntos. Acompanhem, por favor. Salmo 19, versículo 7 é uma escritura que nos ajuda também a entender quem é esse Deus, o nosso Deus Todo-Poderoso. Diz assim no Salmo 19, versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios os inexperientes. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e traz luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras, são todas elas justas. São mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Olha que convicção a palavra de Deus nos traz nessa manhã, dizendo como é Deus, que a lei de Deus é perfeita, elas são dignas de confiança, a gente pode depositar a nossa vida, o nosso coração na lei de Deus, que ela é pura, ela é mais pura do que o ouro, fala que é doce, doce como mel, é uma doçura especial, a palavra de Deus é mais doce, mais vamos dizer, e é um mel confiável, é uma doçura confiável, né? Quando você fala de mel, né? Que você tem essa certeza de que é algo que tem qualidade, que tem garantia, e ela revigora a alma, traz paz, traz segurança. Nos melhores ou nos piores momentos, a palavra de Deus conforta nossos corações. Ela tem esse poder de nos confortar, de nos tranquilizar. A palavra de Deus é sólida, né? Ao mesmo tempo, ela é doce como mel. A doçura da palavra de Deus não se perde nesse momento histórico da pandemia. A doçura da palavra de Deus é equilibrada. Ela não fica agridoce, não perde a sua solidez ou o seu fundamento, o seu propósito com os momentos que a gente está passando em nossa vida. Confiança na palavra de Deus, entregar nossos corações a Deus, né? Em 1 Pedro 1, vocês podem anotar, 1 Pedro 1, 24 e 25, fala que nós somos frágeis, e Deus é a rocha. Nós somos frágeis como as flores do campo, ela murcha e cai, mas a palavra de Deus permanece sempre, para sempre. Nós somos frágeis, mas a palavra de Deus não, ela é firme, ela continua lá. Então vamos buscar a palavra de Deus diariamente, irmãos, amigos, parentes, vocês que estão em casa, nós que estamos passando mais tempo em casa, use esse tempo para aprofundar nessa rocha, para ela ser nossa torre forte, nosso refúgio. A palavra de Deus que vai trazer essa paz, essa tranquilidade em nossas vidas. Deus não está sem saber o que fazer nesse momento de pandemia. Pode ter certeza disso. Deus não foi pego de surpresa com o coronavírus. Deus não é surpreendido com vírus, com más notícias ou com boas. Deus é o mesmo sempre. Nada surpreende a Deus, nada confunde ou desorienta a Deus. Deus não fica desorientado com as coisas. Então o que está acontecendo, Deus está firme no seu propósito, firme no seu ideal de salvar a humanidade, de salvar as pessoas. E Deus diz em Timóteo
que o desejo de Deus é salvar todas as pessoas, todos os homens. Deus tem esse desejo e ele vai até o fim. E em Jeremias capítulo 1, versículo 12, para você acompanhar aí também, fala que Deus está vigiando a sua palavra para que ela se cumpra. Deus está velando sobre a sua palavra para que ela se cumpra. Deus não tem um plano, não deixou a palavra esquecida lá e vamos ver o que dá. Não, Deus está olhando, está observando. Jeremias 1:12 fala claramente sobre isso, que Deus está com esse objetivo, essa vigilância na palavra dele para que ela se cumpra. Vamos ver o que Jesus falou em Mateus 7. Mateus capítulo 7, versículo 24, para a gente ir entendendo sobre essa rocha, se ela veio realmente sendo defendida na Bíblia toda, por Moisés, por Davi, por Isaías, né, e outros, e Jesus. Como que foi isso? Para a gente poder ter mais solidez sobre a palavra de Deus. Então, Mateus capítulo 7, vamos acompanhar juntos, no versículo 24. É uma escritura conhecida até de todos nós. Jesus disse assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Bom, Jesus já está aqui dizendo, portanto, ele vinha falando de um assunto na frente, e agora ele diz, portanto, aí vocês podem ler um pouquinho antes, né, que Jesus estava falando para chegar nessa conclusão, mas ele vem dizendo para a gente construir a nossa casa sobre a rocha. O que é construir a nossa casa sobre a rocha? É ouvir a palavra de Deus e obedecer. É como construir a sua casa sobre a rocha e não sobre a areia. Você ouve, você está ouvindo o que Deus está falando, está considerando, você está tendo um discernimento de que Jesus está falando, de que Deus está falando. Você fala, isso é bom para a minha vida, eu quero fazer. Eu quero colocar a minha vida sobre essa rocha. E é o que Jesus está falando, nossa casa, nossa família, nosso eu, nosso corpo, nosso desejo está em Cristo. Olha que fala Tiago. No livro de Tiago, capítulo 4, é uma escritura que nos ajuda também a gente perceber a vontade de Deus para nossas vidas. Vamos ver. Tiago 4, versículo 13 a 17. Vamos ver junto. Olha aqui que fala a palavra de Deus. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Pense nisto, pois, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Uma escritura forte, mas a palavra de Deus vem aqui nos alertando sobre ouçam. Ele está falando, ouçam agora, esse momento que a gente está ouvindo a palavra de Deus. Ouçam. Hoje a gente faz planos, a gente é bom em fazer planos, né? Alguns muito bons, mas a gente faz planos. Ele fala, olha, cuidado quando você está fazendo planos. Diga se Deus quiser, se Deus permitir, a gente vai. Apenas isso. O plano com humildade diante de Deus, né? Que Deus vai consolidar os meus planos. Eu faço, eu oro, eu agradeço, eu peço. E se o meu plano que eu fiz não foi o plano de Deus, não deu certo, eu fico tranquilo, eu fico confiante, porque eu entreguei nas mãos de Deus. E ele fala, versículo 17, para a gente pensar nisto. Pense nisto, pois. Quem sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Ele fala, você sabe o que precisa fazer.
Se você e eu não fazemos, está cometendo um pecado. E cometer pecado é separar de Deus. Deus, ele se distancia, a gente se distancia de Deus quando a gente está pecando e continua no pecado. Então, a gente está agora vendo que, e ouvindo, lendo na palavra de Deus, que Deus é o libertador, Ele é o salvador. O que você e eu vamos fazer diante dessas informações, né? Vamos realmente buscar a Deus, se entregar para Ele, fazer as coisas certas que Ele pede para nós? Vamos fazer, irmãos. Vamos colocar em prática a palavra de Deus e obedecer sem medo. Porque quem faz isso jamais foi decepcionado por realmente obedecer a palavra de Deus. Não deixe que o dia a dia, os seus afazeres ou a preguiça venha tirar o desejo e a vontade de ler a palavra de Deus, de obedecer a palavra de Deus, até mesmo de estar nos cultos agora online, pela manhã. Eu quero encorajar você a se preparar espiritualmente, orar antes de assistir aos cultos. Seu coração, sua mente, você está ali de alma, mente, o corpo, com a sua família, com seus amigos assistindo, focado. Não deixa que nada tire a sua atenção nesse momento, porque é algo precioso, é algo mais puro que o ouro que Deus está oferecendo para nós. E a gente não fica diante de umas barras de ouro desconcentrado, a gente fica focado, sonhando o que vai fazer com aquilo. Você está diante da palavra de Deus, que além de cuidar da gente aqui nesse momento na terra, vai nos levar para perto de Deus e para a eternidade. E eu quero ler com você também 1 Tessalonicenses. Vamos ler juntos 1 Tessalonicenses, acompanhar a palavra de Deus sobre esse assunto também. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses. Vamos ler versículo 10. 1 Tessalonicenses 5, versículo 10. Ele diz assim: Ele morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Olha, Jesus fez a parte dele. Jesus, a Bíblia fala que Ele morreu por nós. Para que foi o objetivo disso? Ele falou: morri para que você esteja comigo. Quer você esteja dormindo, quer você esteja acordado, viva unido comigo. Jesus está unido conosco. Estando vivo ou morto, Jesus está com a gente. Nem a morte nos separa do amor de Cristo. Estamos vivos com Cristo, amém. Se nós morremos, estamos com Cristo e Cristo conosco. E é isso que ele está trazendo essa para nós. Em Romanos 8, 38, 39, deixa muito claro isso, né? Que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem futuro, presente, né? Nos separar do amor de Cristo. Então nós temos essa garantia na palavra de Deus. Deus tem o poder sobre todas as coisas, no céu e na terra. Deus governa todas as coisas no universo e controla todas elas, cada uma. Deus tem o poder de controlar. Eu fico lembrando e refletindo sobre o poder de Deus e várias escrituras que Jesus e Deus teve o domínio e o controle. Eu fico lembrando de Jesus tendo o domínio e o controle e governando sobre o vento, sobre as águas, quando estava no barco. Em Lucas 8 fala isso, né? Jesus estava no barco com os discípulos, dormindo, o barco quase afundando, Jesus acorda, dá uma ordem e tudo para. É esse Deus. Eu fico lembrando de Jó. Jó em 36, vocês podem ler depois, 36 versículo 32, fala que os raios e os relâmpagos estão nas mãos de Deus e que Ele direciona para onde Ele quer. Olha que coisa poderosa, que escritura maravilhosa. Deus tendo o controle e o governo dos raios, dos relâmpagos. Êxodo 8 é uma história fantástica que Deus usa um grande homem para libertar o seu povo. E quando o faraó não estava libertando o povo, não deixava, Deus mostrava o seu governo, o seu controle, o seu domínio sobre as rãs, né? Os sapos. Deus mandou sapos e rãs. Quem tem medo de sapo e rãs, né? Quem não consegue ver?
Deus mandou para mostrar o seu poder, Deus tem um controle. E quando o faraó não deixou, Deus mandou piolhos. Do pó da terra surgia piolhos e moscas, enxames de moscas. Deus controla as pragas, controla os animais, Deus tem o poder sobre isso. Os gafanhotos também vieram porque o faraó não deixava o seu povo sair da escravidão. Por 3 dias trevas cobriram o Egito na época para poder ver o poder de Deus. O rio, as águas do rio viraram sangue. Quem tem o poder, ninguém na medicina conseguiu ainda fazer esse líquido maravilhoso, né? O sangue humano. E Deus fez a água do rio virar sangue. Olha o poder de Deus, né? Deus tem o controle sobre tudo. Você acha que Deus não tem o controle sobre o coronavírus? Você acha que Deus não tem o governo sobre o coronavírus? Deus trará o fim ao coronavírus no momento que Ele quiser, no momento que Ele achar melhor. Por isso a gente confia, porque o nosso Deus é a nossa rocha. É nele que nós estamos apoiados e firmados, como Jesus falou, né? Construir a nossa vida nessa rocha que é Cristo Jesus. Vamos ler uma escritura, Isaías. Vamos ler juntos. Isaías 26. Fala o seguinte. Isaías 26, versículos 3 e 4. Diz assim. Isaías 26, 3 e 4. Para você acompanhar comigo. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Confie para sempre no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Olha que convicção aqui. Falando, confie, entregue sua vida no Senhor, porque o Senhor, somente o Senhor, é a rocha eterna. Você tem essa convicção? Vamos ter. Vamos começar a orar por isso. Buscar a palavra de Deus dessa forma. Que a palavra de Deus é sólida. E é ela que vai trazer essa convicção para nós de que Deus é a rocha eterna. Você que está ouvindo a palavra de Deus comigo agora, faça de Jesus a sua rocha. É a melhor escolha que você pode fazer nesse domingo. Você que está estudando a Bíblia, eu queria te encorajar, decida que Jesus é a rocha da sua vida. Você que já é um cristão, um discípulo, que segue Jesus, fique firme na rocha. Não saia por nada dessa rocha. Olha 1 Coríntios. Vamos ler comigo a 1 Coríntios 10, versículo 3 ao 4. Por favor, vamos junto. 1 Coríntios 10, versículo 3 ao 4. Olha o que fala a palavra de Deus. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Olha o que o apóstolo está dizendo aqui, que mesmo na época de Moisés, onde o povo estava andando no deserto e tudo o que aconteceu com eles falam que mesmo aquele povo estavam bebendo e comendo do mesma bebida e comida espiritual. Quem era essa comida e bebida espiritual? Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Então hoje, meus irmãos, meus amigos que estão me ouvindo, eu queria dizer para vocês e trazer essa convicção de que Jesus é a nossa rocha. Jesus é a nossa rocha hoje. Já no tempo de Moisés ele era, mas o povo tinha uma outra mentalidade. E Jesus veio depois e hoje ele é. Isso para nós já é uma realidade. Que Jesus veio, morreu, ressuscitou e ele é a nossa rocha. Vamos nos alimentar dessa rocha que é Jesus. A rocha eterna que é Cristo Jesus em nossas vidas. Eu quis trazer essa mensagem para vocês. Particularmente me ajuda muito entender e buscar Cristo Jesus cada dia como a rocha. E eu quero encorajar todos nós a termos esse coração, de buscarmos de verdade a Jesus, de todo o nosso coração. E isso vai trazer um grande refrigério, uma grande tranquilidade em nossos corações, em nossa alma.
Então agora o que nós vamos fazer, nós vamos ter o momento, né, das nossas ofertas, e eu quero orar com todos vocês. Depois das nossas ofertas, vamos ter umas boas notícias. Então eu quero orar com vocês agora. Nosso bom Deus, muito obrigado, meu Pai, por poder estudar a Tua Palavra. Muito obrigado pelo Seu amor por nós. Que cada dia nossas vidas sejam mais enraizadas em Ti, firmados no alicerce, em Jesus, que é a nossa pedra principal, é a nossa rocha. Muito obrigado por esse momento da Tua Palavra. Agradeço a Ti imensamente. Em nome de Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. Esse é o nosso momento de nossas ofertas. Gostaria de compartilhar com todos vocês a escritura que fica lá em Eclesiastes, capítulo 7, versículos 13 e 14. Diz assim: Considere o que Deus fez. Quem pode endireitar o que Ele fez torto? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Então aqui você vê, irmãos e irmãs, a gente a palavra de Deus falando aos nossos corações, para a gente considerar tudo que Deus fez. E seja aqueles dias bons, que a gente possa aproveitar, e seja aqueles dias também que não saem da forma como a gente deseja, que a gente também considere que foi Deus que também fez. Então que a gente possa entender que Deus está no controle de todas as coisas. Gostaria de ler mais uma escritura com vocês em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Diz o seguinte: Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Aqui, irmãos, a gente percebe que a palavra de Deus vai tocando ao nosso coração, ao ponto que a gente é convidado a confiar, a depositar toda a nossa esperança e confiança em nosso Senhor. Então, que a gente possa nos apoiar no entendimento de Deus, não no nosso, que as coisas saem melhor. E para finalizar, gostaria de ler com todos, no mesmo capítulo, um pouquinho mais adiante, versículo 9 e 10 do capítulo 3 de Provérbios. Diz assim: Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Uau, incrível isso, não, irmãos? Quando a gente percebe Deus nos dando essa promessa, onde Ele fala que a gente honra com Ele com todo o nosso recurso, e Ele nos promete o quê? Não deixar a gente desabastecido, ou seja, Deus nos supre todos os dias da nossa vida. Só basta a gente perceber e entender esses 3 pontos principais que a gente citou aqui nessas 3 escrituras. Qual foram eles? A gente deve considerar tudo que Deus fez, confiar e honrar a Deus acima de todas as coisas. E que nesse momento das ofertas a gente possa refletir e que a gente possa compreender com todo o nosso coração neste momento tão sublime e tão precioso na vida de um cristão também. Amém? Gostaria de passar para minha esposa orar por nossas ofertas. Querido Deus, Pai eterno, muito obrigada, Senhor, por esse dia, Pai. Muito obrigada pelo culto, Deus. Obrigada por todas as coisas. Obrigada, pois diariamente o Senhor nos dá o que comer, o que beber, o que vestir, Pai. O Senhor nos dá o melhor, Pai. Obrigada pelo momento das ofertas, Deus. Obrigada por todas as escrituras que o meu esposo acabou de ler, Deus. Obrigada, Pai, por todas as coisas, Deus. Que o Senhor possa aceitar as nossas ofertas, Deus. Que o Senhor possa aceitar, Pai, a nossa devolução, Deus, ao Senhor, Pai, essa pequena parte, Pai.
mas que chegue ao Senhor como perfumes agradáveis, Pai, ao Senhor, Amém, Pai. Deus. Obrigada por todas as coisas, Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a manter os nossos corações firmes no Senhor, Pai, que esse momento de ofertar ao Senhor seja leve, Pai, seja com convicções pautadas nas Tuas Escrituras, Pai, e que seja para glorificar e honrar o Senhor, meu Deus. Obrigado por tudo, eu te oro grata em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, meus irmãos. Então eu quero agora trazer umas boas notícias, né, para vocês. Tem o nascimento de Derek. Olha, uma alegria fantástica aqui para todos nós. O campeão chegou aí. A Jo e o Fernandes estão super animados. Nasceu e já está em casa e passa bem. Eu vi, né, pelo vídeo, ele é grande, né, um grande garoto. Parabéns aos pais, é uma alegria para todos nós da igreja. E outra boa notícia que a gente também recebeu essa semana é que o nosso irmão Fabrício, que é daqui da Bahia, mas estava morando em São Paulo por muitos anos, ele foi batizado lá em São Paulo, né, na época que a gente estava lá, e ele foi transferido do seu trabalho para Salvador. Ele chegou essa semana, já está aqui. Isso também é o poder de Deus, porque por muitos anos ele queria tanto ser transferido, porque aqui tem a empresa dele, e não conseguia. E agora, exatamente no tempo de pandemia, no tempo de coronavírus, ele foi transferido e está trabalhando já aqui em Salvador. Bem-vindo, Fabrício, é uma alegria ter você aqui conosco nessa manhã. Então, obrigado a todos, vamos ter uma ótima tarde, um ótimo domingo, glorificando o nome de Deus. Amo muito todos vocês, estou com saudade de cada um de vocês. Em breve vamos estar todos juntos celebrando a Deus. Amém. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Só o Senhor tem o poder de me dar forças pra vencer e na justiça permanecer. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Deus é perfeito em tudo que faz, ao lado dele fico em paz, pois a palavra é tão eficaz. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Rei poderoso se humilhou por minha causa, se entregou, mas a vitória ele conquistou. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador. Cristo vive e é Senhor, o seu amor libertou o pecador.